Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje vamos falar sobre a puberdade. Vamos lá? Então, para a gente começar, vamos diferenciar aí adolescência de puberdade. Muitas pessoas tratam como se fossem sinônimos, como se fossem a mesma coisa. Entretanto, não corresponde ao mesmo. Por quê? A adolescência é quando a gente fala dos componentes psicossociais de um processo, uma fase da sua vida. A puberdade já são fenômenos fisiológicos que vão trazer mudanças corporais e mudanças hormonais. Então, o que isso quer dizer? Que na puberdade você vai ter alterações no seu corpo, porque os seus hormônios estão em plena ação. Já a adolescência, ela é bem mais do que a puberdade. Não é meramente uma transformação que você está passando no seu corpo externamente, mas são mudanças que você está passando até mesmo psicológicas. E na puberdade, claro que está mais acentuada a maturação física, que é o início, que às vezes corresponde aí com o início da adolescência, mas não chega a ser uma regra. E a velocidade das mudanças da puberdade, elas podem ser influenciadas por diversos fatores, como, por exemplo, a genética, o grupo étnico, nutrição e saúde em geral. Então, aqui eu gostaria de deixar bem registrado com vocês que a puberdade ela não vai acontecer necessariamente na mesma idade para todas as pessoas. Ela pode acontecer em idades diferentes, porque cada um tem sua própria genética, cada um tem aí os seus próprios fatores, digamos assim, para que eles comecem a agir. Então, é normal que, de repente, algum colega seu passe por esse processo antes, como pode ser também que aconteça depois, porque cada um tem o seu próprio tempo para passar por esse processo. E aí, vamos tratar um pouquinho agora sobre como que acontece, a puberdade no corpo feminino. Quais são as alterações que a menina vai ter a partir do momento que esses hormônios começam a agir? O que a gente pode destacar? Que o hormônio feminino aí, que a gente tem agindo, vai ser o estrogênio. E ele vai ser determinante para o surgimento do broto mamário. Pode ser aí que ele comece a agir entre os 8 e 10 anos. Mas lembra do que eu falei, pode ser que aconteça depois, como pode ser que aconteça antes. A testosterona, no corpo feminino, é importante a gente destacar que ele também ocorre. Só que, diferentemente do corpo masculino, a testosterona ela é produzida numa quantidade bem menor. E na mulher, o que acontece, Qual que é o efeito da testosterona no corpo feminino? Ele vai acabar deixando a voz menos aguda e pode influenciar no surgimento da acne. Lembrando que o surgimento da acne também não é uma regra. Pode ser que alguns tenham de forma mais aparente e alguns também nem passem de uma forma assim tão aparente por essa caracterização da acne. Outra característica importante da puberdade no corpo feminino é que vai acontecer um aumento do tecido adiposo nas coxas, nas nádegas e na barriga. E a menina vai passar a ganhar alguns contornos de mulher. O quadril ele pode ficar mais largo, por exemplo. E também pode acontecer a primeira menstruação, que é conhecida como menarca, e fluxos irregulares nos próximos meses. E sobre a influência da testosterona, apesar de ser em baixa quantidade, o que pode acontecer? Pelos podem começar a crescer nas axilas, nas pernas e também na região pubiana. E a mulher também, as meninas também podem passar sobre um período chamado de estirão, que é um crescimento rápido, sobre a influência dos hormônios sexuais e também da gonadotrofina. Só que é importante a gente destacar que esse estirão, às vezes, ele é muito mais aparente no corpo masculino. Por isso que os meninos, às vezes, têm um crescimento muito maior do que as meninas. Então, nessa imagem aí, nessa lâmina, vocês podem perceber como tem uma comparação de como que o corpo ele vai sofrendo modificações conforme a puberdade vai acontecendo. Percebam aí a característica que eu falei. O quadril pode ficar mais largo e a cintura pode ficar mais evidenciada, assim como começa a acontecer também o crescimento dos seios.
Já quando a gente trata sobre a puberdade do corpo masculino, quais são as características que a gente pode destacar? Vai ter uma aceleração da velocidade do crescimento, o estirão que eu comentei com vocês. Vai acontecer uma secreção em uma quantidade muito maior de testosterona, aumento do volume do testículo, aumento do pênis tanto em comprimento quanto em diâmetro. Também vai ocorrer o surgimento dos pelos pubianos e também crescimento dos pelos faciais, assim como aumento da massa muscular, alterações na voz que vão atingir timbres mais graves. Então, o que a gente pode evidenciar de características aí? A voz dos meninos pode ficar um pouco grossa. Os ombros podem ficar mais largos. Então, perceba que lá no corpo das meninas, essa característica do ombro não acontecia. Mas sim a gente tinha a característica dos quadris. E outra característica é em relação à voz. Enquanto a mulher tende a ter a voz um pouco mais aguda, os homens podem ter um pouco mais grave. E aí, existe também o que a gente chama de puberdade precoce. O que seria isso? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a puberdade precoce é aquela que vai acontecer antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos. Lembra do que eu falei? Pode ser que esse período de puberdade aconteça antes, como pode ser que ele aconteça depois. Se acontecer antes dessa idade que eu citei para vocês, 8 anos para as meninas e 9 anos para os meninos, já é um processo que a gente chama de puberdade precoce. E essa puberdade precoce, ela tem que ter todo um acompanhamento. Por quê? Porque a puberdade precoce, ela pode trazer algumas consequências, como transtornos psicológicos, maiores riscos de abuso sexual, já que o corpo ele vai começar a apresentar algumas características diferenciais e, além disso, baixa estatura e o aumento do aparecimento de doenças. Então, é muito importante que aconteça todo um acompanhamento com o médico, né? Principalmente com o psicólogo, para que você possa entender o que está passando no seu corpo, quais são essas transformações também e a velocidade com que ela está ocorrendo. Então, quando a gente fala sobre essa puberdade precoce, pode ser, por exemplo, que algumas meninas passem pela menarca, que é a primeira menstruação, e comecem a ter esse ciclo antes dos 8 anos de idade. Só que não é normal, não é uma situação normal. E aí, por isso, o corpo ele vai passar por tantas mudanças que podem aí trazer alguns transtornos psicológicos. E por isso é muito importante que haja esse acompanhamento médico, até para que haja um certo entendimento do que está ocorrendo. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós temos o nosso Exercitando, onde a gente vai resgatar um pouquinho mais das informações tratadas ao longo dessa aula. Na primeira questão, nós temos assim: adolescência e puberdade são a mesma coisa? Já na segunda pergunta, nós temos: o que é a menarca? E por último, quais são os riscos da puberdade precoce? E aí, o que vocês acham de cada uma dessas questões? Sobre a primeira, lembra que a gente conversou. Adolescência e puberdade não são sinônimos, portanto, não são a mesma coisa. Quando a gente fala sobre adolescência, nós estamos falando de um estado psicossocial e comportamental. É uma mudança no seu comportamento, às vezes até nas suas emoções também. E quando a gente fala na puberdade, já são transformações que a gente pode ter fisicamente. Então, vai ter uma característica ou características que vão ficar mais acentuadas, porque o seu corpo está chegando no que é chamado de maturação física. Já quando a gente fala da menarca, lembrar que a menarca é como pode ser chamada a primeira menstruação da mulher. E se ocorrer antes dos 8 anos de idade, né, porque está ocorrendo aí o que a gente chama de puberdade precoce. E aí, quais são os riscos da puberdade precoce que a gente conversou? São transtornos psicológicos, maiores riscos de abuso sexual, baixa estatura e aparecimento de outras doenças, como é o caso de hipertensão, diabetes e obesidade. Então, é muito importante que haja um acompanhamento psicológico
E no caso das meninas, até acompanhamento com o ginecologista, caso aconteça aí a puberdade precoce. E a gente entender também que a puberdade é um processo natural. Não tem como o seu corpo fugir desse processo. Isso vale tanto para as meninas quanto para os meninos. O nosso corpo ele é uma máquina, e é uma máquina programada para certas ações em alguns períodos da nossa vida. Então, pode ser que em determinado momento, né, como eu falei, não tem uma regra, não tem uma idade específica para acontecer, mas o seu sistema endócrino, ele vai começar a agir, vai começar a liberar a ação desses hormônios, e aí é extremamente normal que por conta da ação desses hormônios, o teu corpo comece a passar por algumas mudanças, para que assim a gente possa cumprir o nosso ciclo. Lembra que nós temos aí a fase de criança, depois dessa fase chega na adolescência, e para chegar na fase de um adulto, o teu corpo precisa passar por transformações não só emocionais, não só psicológicas, não só sociais, como também transformações físicas, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!